Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e com esse comentário de Romanos eu completo a minha coleção, completo entre aspas, né? Porque esse aqui é o meu 11º comentário da carta aos Romanos. É o comentário HIT. Muita gente não conhece esse comentário. Eu não comprei ele completo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, porque não tenho mais espaço aqui para colocar livros na minha biblioteca. Estou sem espaço. Mas é um comentário muito barato. É um comentário em inglês. E o custo-benefício dele é baratíssimo. Nesse comentário aqui eu paguei R$ 20. R$ 20. Tem um comentário que eu paguei também, eu comprei, que eu estou estudando os profetas menores, de Naum a Malaquias, do Antigo Testamento, que eu paguei R$ 19. E são comentários maravilhosos. Procure na internet, é difícil você encontrar, mas você pode entrar também no site da livraria El Shaddai e você pode encontrá-los. Tá? Para quem mora em São Paulo é mais fácil, né? Se não conseguir entrar no site, conseguir encontrar no site da El Shaddai, você vai até a Conde de Sazedas, ali na Praça da Sé, em São Paulo, e você pode comprar lá tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. São comentários completos, tanto do Antigo como do Novo. Esse é o volume 6, que é Romanos. Tá? Futuramente, quando tiver espaço na minha biblioteca, comprar uma outra estante, eu vou completar o do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E por que esse comentário é muito barato, queridos? Porque o custo-benefício é zero. A própria igreja, os irmãos ali da igreja da Inglaterra, uma igreja reformada da Inglaterra, eles bancaram esse comentário. E os próprios irmãos da igreja comentaram. Né? Fizeram o comentário ali, eles mesmos fizeram a capa, né? A diagramação. Por isso que o custo-benefício é zero. Tá? É barato. E a proposta deles é que o conhecimento das Sagradas Escrituras cheguem a todos. A todos. Então é um comentário maravilhoso, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e eu vou mostrar para vocês aqui que comentário monumental e barato. Barato. Tá? Comentário HIT do Novo Testamento. A capa é dura, é uma capa simples, mas é resistente, tá? Veja que o formato é simples, né? Tá aqui, ó. Para você acompanhar a leitura, lendo a sua Bíblia, é baseado na edição revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. O comentário do Novo Testamento é 16 volumes. Esse de Romanos é o volume 6. Tá? Aqui está a editora, né? A editora Sã Doutrina, que lançou essas obras, juntamente com as edições cristãs. Né? Quem comenta Romanos é F.E. Stalan. F.E. Stalan, que comenta Romanos. Tá? Aqui está o índice geral das séries, né? O volume 1 é Mateus, indo até o volume 16, que é Apocalipse. Então é maravilhoso esses comentários, né? E um pouquinho aqui da biografia desse camarada, do Stalan, né? F.E. Stalan. Deixa eu mostrar para vocês aqui quem é ele, ou quem foi ele. Aqui, ó. Fred Stalan nasceu de novo no começo na década de 40, quer dizer, ele se converteu na década de 1940, em Glasgow, na Escócia, e desde então dedicou-se ao estudo das Escrituras. Ele aprendeu grego sozinho e foi instruído nas Sagradas Escrituras pelo Espírito Santo, estando assim preparado para servir ao Senhor
numa área muito necessária. Com o passar dos anos, foi reconhecido e apreciado por muitos pela sua apresentação clara das Escrituras. Ele teve o privilégio de pregar e ensinar em muitas reuniões de igrejas grandes e pequenas no Reino Unido e além-mar. Então era um autodidata, né? Este comentário de Romanos foi escrito durante um período de fraqueza e desconforto progressivos. Nosso irmão aceitou este compromisso pouco tempo antes de sua doença ser diagnosticada na primavera de 1996. Ele já estava velho, né? E agradecemos ao Senhor por permitir que ele completasse essa obra poucos meses antes de o Senhor levá-lo para o lar, em 1º de janeiro de 1998. Os editores gentilmente trabalharam no manuscrito do Sr. Stallan, sem poder contar com a cooperação paciente de nosso irmão, o que teria ocorrido em situações normais. Eles tiveram um trabalho árduo para garantir que a obra final refletisse corretamente o ensino do autor, e os publicadores reconhecem a forma cuidadosa como eles trabalharam no manuscrito. Esse volume encerra de forma digna esta série útil de comentários, e os publicadores desejam expressar sua profunda apreciação pela contribuição valiosa dos editores durante todos os anos deste empreendimento, e desejam que esta obra continue sendo usada para a glória do Senhor e para a instrução do seu povo. Tá? Outubro de 98. Então, Stallan foi um grande pregador que se converteu na época, a década de 40 ali, e aprendeu grego sozinho, leu muito material, muitos livros, e é uma obra maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês. Aqui são as versões, né, que o comentário usa: a revista Almeida e corrigida, versão Almeida revista e corrigida, versão Almeida revista e atualizada, versão Almeida trinitariana, versão revisada, versão da imprensa bíblica brasileira, versão edição brasileira, versão Mato Soares, a Septuaginta do Velho Testamento, né? Tem versões também em inglês aqui. Vamos aqui para o índice. Aqui é o esboço, né? O esboço, a introdução da carta aos Romanos e o esboço dos capítulos, os comentários. Aí tem um prefácio, edição em inglês, a edição é prefácio, a edição inglesa, e prefácio, a edição brasileira. Aqui começa Romanos, tá? Comentários iniciais, autor, data e razão por escrever, a Igreja de Roma, a abrangência da epístola, a integridade da epístola, análise. Então, na introdução ele vai falar por que Paulo escreveu, para quem escreveu, a data, enfim. E aqui ele começa, né? Comentários iniciais. Comentários iniciais. A carta aos Romanos. O autor da carta, que é Paulo. Data e razão por escrever. Que ele fala: ó, é muito improvável que Paulo ditou a epístola aos Romanos enquanto viajava de um lugar para outro, durante sua terceira viagem missionária. Os detalhes dos argumentos que ele desejava expressar precisariam de muita consideração antes de serem ditados ao seu escrevente, que nesse caso foi Técio. Isto, obviamente, requereria tempo em um local tranquilo. Os 3 meses passados na Grécia, que está ali em Atos, capítulo 20, de 1 a 5, né, que todos concordam que Paulo ficou ali em Corinto, e de Corinto Paulo escreveu essa carta, né? Os 3 meses que ele ficou em Corinto ali, ele escreveu essa carta, porque 3 meses é um tempo suficiente, daria tempo suficiente para ele escrever. Satisfazem estas exigências, e se isto for aceito, a data em que a carta foi escrita poderia ser estabelecida com uma certa probabilidade, levando em conta as viagens de seus cooperadores e os objetivos que ele expressa aos romanos. Tudo isso indica que a data seria por volta do ano 57, né, depois de Cristo.
provavelmente logo depois das suas epístolas aos Coríntios. Interessante, né? Então ele situa muito bem aqui, né, a data que todos os teólogos aí, os comentaristas da carta aos Romanos, têm essa data como certa, né? O ano 57. Aqui ele fala um pouco sobre a igreja de Roma, a abrangência dessa epístola, porque Paulo escreveu essa epístola, ele queria fazer a sua 4ª viagem missionária, ele queria ir para a Espanha, e ele queria que a igreja de Roma bancasse ou sustentasse o seu ministério para ele ir até a Espanha pregar o evangelho. Você vê isso de uma forma detalhada no capítulo 15 da carta aos Romanos. A integridade da epístola. Tá? Então, é um comentário maravilhoso, gente. Maravilhoso. R$20 um comentário desse. Análise. Aqui ele começa, né? E é bom que ele trabalha por perícope. Tá? Uma forma expositiva, né? Então aqui a introdução. Romanos de 1, a introdução. Capítulo 1 de 1 a 17. A saudação, capítulo de 1 a 7. A razão por escrever, de 8 a 15. Estabelecendo o tema, versículos 16 e 17, que é o tema central. Aí vem aqui, ó, a justiça de Deus, né? Pronunciando o juízo sobre o pecado, que é do versículo 18 ao 32. O gentio é culpado, o mundo gentil é culpado. O capítulo 2, o mundo judaico, né, é culpado. Capítulo 3, do 9 até o versículo 20, o mundo todo é culpado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí vem o Evangelho de Deus, aí vem comentando todos os capítulos, todos os versículos, parte por parte, perícope por perícope, né? Vírgula por vírgula. Maravilhoso esse comentário aqui. Que termina a conclusão, né? E é interessante que ele divide em partes maravilhosas para você entender, ó. A introdução, a justiça de Deus, o evangelho de Deus é exposto, né? A provisão de Deus, a justificação de Deus, a justiça de Deus demonstrada e a conclusão. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns comentários dele, né? Olha só que interessante. Ele vai já comentando o versículo 1. Olha o comentário dele do versículo 1. Olha que exposição maravilhosa. Tá? Que comentário maravilhoso. Aqui, ó. Paulo não esteve envolvido na formação da igreja em Roma, e por isto ele achou necessário apresentar suas credenciais. Sua linhagem e posição no judaísmo não são mencionadas. Era suficiente que ele era servo de Jesus Cristo. Deixa eu só botar mais pertinho aqui. Era servo de Jesus Cristo, um apóstolo e que foi separado para o Evangelho de Deus. Estas eram as principais características da validade da epístola e tudo o que era necessário para dar crédito a ela. Paulo era primeiramente um servo, que é a palavra grega doulos, escravo. Nesta descrição do seu relacionamento com Jesus Cristo, ele afirma que está inteiramente ao seu dispor, assim como o servo, né, o escravo naquela época do Império Romano. E segundo o Warren Wiersbe, havia aproximadamente ali 6 milhões de escravos, né, em todas as camadas sociais daquela época. Tinha escravos, né, e o escravo era totalmente devoto ao seu senhor. Ele pertencia ao Senhor, era uma propriedade exclusiva do Senhor, do seu Senhor. Então tinha que ter uma obediência absoluta. E Paulo usa essa palavra doulos para dizer que a sua obediência total era a Cristo. A sua mente estava cativa a Cristo. Tá? Ele era escravo, ele era servo de Cristo. Por isso que ele já começa mostrando no versículo 1. E o F.E. Stalin
arrebenta aqui nesse versículo 1, comentando, né, sobre o doulos, escravo. Ó, escravos não tinham direitos. Eles pertenciam a um senhor e ocupavam uma posição de servidão perpétua a ele. Paulo não é o único apóstolo que inicia sua epístola dessa forma. Pedro, Tiago e Judas também iniciam suas cartas afirmando que eram escravos, servos. Esta posição não era enfadonha. Estes servos de Jesus Cristo tinham a posição singular de escravos e também santos de Deus, tá? Uma honra que é verdadeira de todos que confessam a Jesus Cristo como Senhor. 4 das epístolas de Paulo não mencionam o seu apostolado. Primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, Filipenses e Filemon. O escritor de Hebreus é desconhecido, mas também não há nenhuma menção de apostolado como introdução. É sugerido que o título foi omitido na epístola aos Tessalonicenses, porque era um grupo tão amável que uma menção de posição oficial seria imprópria. Não precisava Paulo citar que era apóstolo, porque todo mundo sabia da sua função, né? Da mesma forma, sendo que a epístola aos Filipenses trata do viver cristão, citar o apostolado não seria condizente com este ensino, especialmente porque Paulo praticava o que pregava. Além disto, o exemplo de Cristo, que se esvaziou a si mesmo, faria com que fosse impróprio fazer uma reivindicação de reconhecimento de superioridade sobre outros cristãos. Então ele explica a palavra, ele comenta o capítulo 1, versículo 1 e aplica, né? Está aplicando, né? Paulo poderia dar carteirada, mas Paulo começa no primeiro capítulo, primeiro versículo, mostrando que ele é escravo, ele é servo, ele é um doulos de Cristo. Excelente, né? Aqui ele vai comentando o versículo 2, versículo 3, ele comenta todos os versículos, né, da perícope. Continuando aqui, deixa eu pegar aqui os versículos 16 e 17. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, né? A justificação pela fé, que é o tema central. Aqui tem umas notas, né, que ele sempre coloca, né? Você vê, quando aparecer esse número 6, aparece o número 6, aí você vem aqui na nota e você vai ler. Número 11, que aparece nos versículos, né? Que é o capítulo 1, do 18 ao capítulo 3, versículo 20, onde o mundo gentil é culpado. Olha o que ele vai falar no versículo 18, comentando o versículo 18, sobre a ira de Deus. Aqui, ó. Capítulo 1, versículo 18. Tendo terminado a introdução à epístola, agora o apóstolo começa a lidar com assuntos doutrinários que ele queria ensinar aos cristãos em Roma. As palavras finais do versículo 17, o justo viverá da fé, são irrefutáveis. A afirmação inicial do versículo 18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, deixa claro que não há exceções ao princípio citado. O caráter de Deus não pode mudar. Ele é absolutamente justo. E se vai haver qualquer esperança para a humanidade, esta precisa ser no princípio de fé, em pleno acordo com a santidade e justiça de Deus. Desde a queda de Adão, a ira de Deus tem sido revelada dos céus, contra a injustiça e a impiedade. Todas as gerações, desde a queda, têm provado a ira de Deus, de uma forma ou outra, em catástrofes nacionais ou tragédias pessoais. Os homens têm trazido sobre si mesmos as consequências dos seus feitos pecaminosos. E, embora a origem não é sempre reconhecida, é evidente por este versículo que Deus não tem sido um observador desinteressado ou uma testemunha silenciosa da impiedade humana. A ira, o grego ork, da forma como é ligada com Deus, não é uma emoção turbulenta. Isso seria sugerido pela palavra thumos. Destas duas, org é menos repentina,
mas mais duradoura. Org, em relação a Deus, reflete o propósito decidido da ira, né? Que Paulo aqui revela está constantemente sendo revelado dos céus sobre toda impiedade e injustiça. Não há exceções. Não há exceções. Judeus e gentios estão incluídos. Ambos são classificados como ímpios e injustos. É interessante, né? Que o versículo 19 a 20, porque Deus está irado, né? Que Deus revelou por meio da natureza, as coisas criadas, que existe o Criador. E o homem não dá glória a Deus. O homem prefere adorar criatura, o homem prefere adorar boi, vaca, animais, adorar outro homem, mas não adora ao Criador. Por isso que Deus está irado. E a ira de Deus é Deus entregar ao homem a sua própria sorte. É Deus entregar ao homem a imundície do seu coração. É Deus deixar o homem exercer toda a sua maldade, devassidão, depravação. Excelente aqui, ó. Olha o que ele vai falar nos versículos 26 e 27 sobre o homossexualismo, né? Aqui, ó. Mais uma vez, Paulo fala que Deus abandonou ou entregou o homem. Esta não é uma sentença suspensa no presente para ser executada no futuro. Ele os entregou às suas vis afeições para permitir que manifestem a sua lascívia entre si e para que por meio disto sofram as consequências. Não havia desejo algum do cuidado de Deus. Deus estava excluído do pensamento do homem. A idolatria que ele havia abraçado trouxe consigo excessos da mais vil natureza, que, como o apóstolo afirma aqui, incluía mulheres. Elas também escolheram mudar o que a natureza ensinava por práticas totalmente contrárias à natureza, o levianismo, né? 27. Este versículo continua descrevendo o mergulho ousado da humanidade nas práticas depravadas. É uma leitura triste. O que poderia ter sido agradável a Deus no mundo livre de pecado foi rapidamente desfigurado pelo pecado e o homem caiu. Apesar do novo começo, depois do dilúvio, a raiz amarga do pecado logo produziu o seu fruto e o caminho de declínio continuou aumentando em velocidade com cada geração. Neste ponto, o apóstolo foi constrangido a deixar o resultado bem claro. Homens e mulheres estão colhendo o resultado do seu erro e da sua maldade perversa. Interessante, né? Vamos aqui para o outro comentário dele. Deixa eu pegar Romanos 9. Você vê que é um comentário maravilhoso. R$20 eu paguei nesse comentário. R$20. E tem comentário de Romanos aí, 100, 90. Né? E esse comentário, R$20, você tem em mãos um material de ouro da principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo. Vou pegar o capítulo 9. 9. Cadê? Pronto. Aqui, ó. Aqui, ó. A justificação de Deus. Romanos 9, 10 e 11, onde Paulo vai tratar sobre a Israel. Que ele vai dividir. Que é a escolha soberana de Deus. Capítulo 9, de 1 a 29. A tristeza do coração de Paulo. Primeira perícope. Versículos de 1 a 5. Onde Paulo vai listar aqui 9 privilégios da nação de Israel que eles tiveram, né? E mesmo com todos esses privilégios, rejeitaram a Cristo, o Messias. Como explicar isso? E Paulo vai explicar a partir do versículo 6. Olha aqui os privilégios, né? Cadê? São israelitas, a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, os pais, né? Os patriarcas e o Messias, Cristo. Os benefícios que ele vai explicar. Aí, a segunda parte, né? O direito soberano de Deus para escolher quem ele quer.
Romanos 6, Romanos 9, de 6 a 13, que a eleição, a escolha de Deus para a salvação não é por etnia, não é por raça. A salvação não é passada de pai para filho, não é porque você é judeu, tem sangue judeu, corre o sangue de Abraão nas suas veias que você será salvo. Os versículos 7 a 9, Paulo vai citar que Deus escolheu Isaac e não Ismael. Dos versículos 10 a 13, Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Por quê? Foi uma eleição soberana. Tá? Tanto de nações, Esaú representa Edom, Jacó representa Israel, mas também representa indivíduos. Deus escolheu o homem Jacó e não escolheu Esaú. Tá? Excelente também aqui, ó. Os comentários dele bem sistematizados, organizados. Aqui, ó. O direito soberano de Deus de mostrar misericórdia. Versículos 14 a 18. E assim sucessivamente. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande, tá? Enfadonho. Tá certo? Então é um comentário maravilhoso, esse comentário hit. Se você puder comprar, compre, né, toda a série, tanto do Antigo Testamento completa, como do Novo Testamento, que você não irá se arrepender. É um material maravilhoso, majestoso, tá? Glorioso, principalmente esse comentário de Romanos. Eu consulto bastante também quando eu estou pregando Romanos, que eu só prego expositivamente. O sermão expositivo é o melhor sermão que nós temos. Isso é fato, é o mais difícil, porque dá trabalho, mas os frutos que você vai colher com a pregação expositiva não dá para dimensionar. E se vocês gostaram de mais um comentário, de mais uma dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, tá? Deixa o seu joinha, o seu like, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para todos que gostam de bons materiais acadêmicos, ok? Deus os abençoe. Até os próximos vídeos.